Conseguiu revisar. Certo. Cauã, G1 é a preparação para a fase S, que a fase S é aquela fase de síntese, né, de DNA, e a fase G2 você vai continuar a preparação, só que agora para iniciar a divisão celular, ok? Vai entrar na mitose, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, vocês precisam se policiar e estudar, né? E sempre revisar os assuntos de sala, foram vistos em sala, para que não acumule conteúdo. Eu percebi que vocês não estudaram, entre aspas, porque vocês não me pediram a aula na semana passada, o slide, né? Vocês sempre pedem. Dessa vez vocês não pediram, né? Então eu fiquei assim, pô, acho que ninguém estudou. Mas vamos lá. Vamos começar a meiose, tá? Presta atenção. Meiose é muito tranquila. Se vocês entenderam mitose, não tem que se preocupar com meiose, tá? Se vocês falarem no chat aí, por acaso eu não ver, me dá um alô aqui, liga o microfone, vamos conversar, tá? Porque aí o chat parece bem pequenininho para mim. E aí, conseguem ver minha tela? Vocês conseguem ver minha tela? Certo. Beleza. Então, hoje, nossa proposta é ver meiose. Se a gente conseguir ver meiose, a gente vai entrar em exercícios. Eu separei 25 questões para a gente conversar aqui nessa aula de hoje, certo? Então, a gente vai fazer o que der, lógico, para fazer. Mas vamos que vamos. Mitose, a gente viu que minha célula-mãe originava duas células filhas iguais a ela. Iguais porque no período de intéfase, todo o material genético foi dobrado, né? E a gente viu que o cromossomo formado era nada mais que uma molécula de DNA com sua cópia, certo? Dentro da meiose, nós temos aí a produção dos gametas para os animais, isso é a finalidade da meiose, a importância da meiose. Então, os organismos que começaram a se reproduzir de forma sexuada, isso foi possível graças à meiose, né? Então, existe uma produção de gametas, né, para os animais, como espermatozoide e ovo, e para as plantas a produção de esporas. Então, o que é que vai acontecer na meiose? Você tem uma célula-mãe que, no fim dessa meiose, origina 4 células filhas com metade da informação genética. E a grande sacada é que essas células são diferentes entre elas e diferentes da célula-mãe. Todo mundo entendeu? Beleza. Legal. Então, essa é a finalidade da meiose. Você tem uma célula-mãe, origina 4 células filhas, e essas células filhas são diferentes entre elas e diferentes da célula-mãe, certo? E essas células filhas carregam metade da informação genética. Então, por exemplo, para a nossa espécie, a célula-mãe, que é uma célula somática, ela tem 46 cromossomos. E, por fim, na meiose, no fim da meiose, vamos ter 4 células filhas, cada uma com 23 cromossomos, tá? Diferentes entre eles. E diferentes da célula-mãe. Ok? Então, são células haploides que são formadas. Se eu falar uma palavra grego aqui, vocês podem perguntar, viu? Fique à vontade. Então, você tem aqui, ó, a célula-mãe, certo? E ela origina, no fim, ó, 4 células filhas, geneticamente diferentes entre elas.
e com metade da informação genética da célula-mãe. Ok? Até aí tudo bem, de verdade? Ok, beleza. Então, fácil, 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 fácil. Porém, a meiose, diferente da mitose, a gente divide ela em duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. Para ficar mais fácil ainda, dentro de cada uma dessas meioses, você vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Para meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Tudo bem? É lindo, né não? E aí, posso seguir em frente? Então vamos lá. Essas meioses, nessa meiose 1, ela pode ser chamada de meiose reducional. E a meiose 2 pode ser chamada de equacional, certo? Isso é uma nomenclatura para essas divisões, tá? Ou chamada de meiose 1 ou meiose reducional. E a meiose 2 eu posso chamar de meiose equacional. Ah, por que isso acontece? A gente vai conversar aqui agora sobre isso. Então, qual a importância dessa meiose 1? Então, essa meiose 1, eu vou ter a separação dos cromossomos homólogos, tá? O que é um cromossomo homólogo? É um cromossomo irmão, tá? E como eu falei para vocês, a gente divide essa meiose 1 em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, certo? Vamos lá. A prófase 1 é a fase mais demorada do processo, tá? Dentro dele acontece um evento super importante chamado de crossing over, ou permutação gênica, que garante a variabilidade genética, que garante que aquelas células filhas, aquelas 4 células filhas, elas sejam diferentes entre elas, tá? E a gente tem aí, então, nessa prófase 1, uma condensação dos cromossomos, lembrando que para acontecer meiose, tanto 1 quanto 2, vai acontecer, certo? O processo de intérfase, beleza? Só que a gente já aprendeu intérfase, não precisa voltar em intérfase. Então a gente tem aí, uma condensação dos cromossomos, um desaparecimento da carioteca, o desaparecimento do nucleolo e a duplicação e migração dos centríolos para os polos das células. Esse é a prófase 1. Tem diferença lá da mitose? Tem não. A diferença é que aí acontece o crossing over. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eita, bati aqui sem querer. Foi mal. Vamos voltar aqui. Estão vendo minha tela já de novo?
Beleza. Então, vamos lá. Dentro dessa prófase 1, tá? A gente tem 5 subfases. Se liga aí, hein? Isso não cai em F, é muito improvável que caia no F, mas é o evento real que está acontecendo. Eu quero que vocês aprendam, beleza? Então, dentro da prófase 1, vai acontecer 5 subfases. Anota isso aí, hein? Anota. Posso começar? Beleza. Então, a gente tem, ó, a primeira subfase é chamada de leptóteno, certo? Por que leptóteno? Lepto vem do grego leptos, que significa fino ou delgado. Nesse momento, dentro da prófase 1, acontece o início, a condensação dos cromossomos. Esses cromossomos iniciam a possibilidade de visualização no microscópio óptico. Esses cromossomos ficam finos e longos, com inúmeros grânulos, que são os cromômeros, são aquelas proteínas. E a cromatina, né, vai estar ligada uma à outra, né, pela coenzina, ou seja, aqueles dois bracinhos das cromátides, desculpa, vão estar lado a lado, certo? Essa é o leptóteno, ok? Depois, a gente tem o zigóteno. O zigóteno vem de zigon, que significa ligação ou emparelhamento. Existe uma sinapse cromossômica, ou seja, uma junção dos cromossomos, eles estão bem próximos. E esses cromossomos, eles estão lado a lado, diferente lá da mitose. Não sei se vocês lembram, na mitose, vou botar uma canetinha aqui, os cromossomos se alinharam assim, não é isso? A gente chamou de placa equatorial. Lembram disso? Na meiose, eles vão se alinhar assim, ó, galerinha. Lado a lado. Certo? Beleza? E aí os cromossomos homólogos lado a lado, tá? Que é aquele par de cromossomos. E isso aí forma um complexo sinaptonêmico, que é essa região lado a lado aí. Próxima fase. Temos aí o paquíteno, tá? No paquíteno, nós temos aí pax do grego, significa espesso ou grosso. Então, os cromossomos estão mais condensados. Cada par de cromossomo forma um conjunto denominado de bivalve ou tétrade. Ah, quando é isso, Henrique? Bivalve é quando você considera o cromossomo inteiro. E tétrade quando você considera a cromátide. Tétrade vem de 4, né? Então, vamos lembrar aqui, ó. Bivalve, 1, 2 cromossomos. Tétrade, 1, 2, 3, 4 cromátides. E é nesse momento do paquíteno, e aí vocês têm que tirar um print aí, circular, escrever, botar, grifar com marca-texto. Paquíteno é o momento onde vai acontecer o crossing over, ou a permutação, tá? Que é a mesma coisa. A permutação gênica, ok? E aí, tudo bem? Acho que alguém falou no chat aqui, deixa eu ver. Beleza. Então, já vimos 3 fases. Quarta fase agora, diplóteno. Os cromossomos homólogos começando a se separar. Desaparecimento do complexo sinaptonêmico.
existe o momento do quiasma e sua dissociação, que é o momento do toque dos cromossomos, vou mostrar isso já já, e acontece por fim a diacinese, né? Que os cromossomos continuam se separando, os cromossomos ainda são unidos pelo quiasma, os cromossomos deixam de sintetizar RNA e ocorre o desaparecimento do nucleolo. Beleza, essas são as 5 fases, tá? Subfases. E aí, o que seria o crossing over? Os cromossomos, tá? Eles vão, ó, tá lado a lado, lembra? E eles formam a região de sinapse, que é a região de contato, que é chamada de quiasma. Quando ele fizer esse quiasma, eles vão trocar a informação genética. Então, o cromossomo ele não faz isso com ele mesmo, né? Entre seus cromatos. Ele faz isso com o cromossomo homólogo. O que é um cromossomo homólogo? Vamos supor lá, tem aqueles pares. Par 9, você tem um cromossomo que vem a genética do seu pai e outro da sua mãe. Mas representa a mesma informação genética. Eles tocam aqui, ó, para trocar a informação genética. Esse quiasma é esse toque. Após o toque, eles trocam. Esse cromossomo aqui, vermelhinho com a perna azul, tá igual a esse? Não. Esse cromossomo azul com a perna vermelhinha, tá igual a esse? Não. É graças a isso aí, né? Isso é feito com os 23 pares. É graças a isso aí que nós temos, no final, 4 células geneticamente diferentes entre elas. E diferentes da célula-mãe, obviamente. Isso garante uma grande taxa de variabilidade genética. É graças a isso que, e N outros fatores, mas disso aí também, que existe uma grande diversidade de espécies, principalmente naquelas espécies que fazem reprodução sexuada. E aí, quanto mais uma espécie tem variabilidade, ou mecanismos de variabilidade, mais resistente aquela espécie tende a ser ao ambiente. Ok? Ok, pessoal? Ok. Boa. Vamos lá. Então, a gente saiu aqui da prófase 1, vamos para a metáfase 1. A metáfase 1, a gente tem um pareamento, ó, dos cromossomos homólogos, né, diferente da mitose. E Licença, ela é professor. toda vontade. Uma pergunta, não sei se o senhor respondeu isso porque eu cheguei atrasado. Olha, uma espécie que se reproduz assexuadamente, ela tem dois tipos de cromossomos? Então, as espécies que se reproduzem assexuadamente, elas não fazem meiose, elas apenas fazem mitose, para se copiarem, beleza? Então, a possibilidade de variabilidade genética é muito menor, mas ainda assim tem variabilidade, certo? E aí o número de cromossomos varia de acordo com o indivíduo que você está falando. Se for bactéria, tem um cromossomo só, certo? Respondi a pergunta? Respondeu, obrigado. Show de bola. Então, na metáfase 1, nós temos o pareamento dos cromossomos homólogos na placa equatorial. Muito parecido com a mitose, né? A metáfase da mitose. Porém, aqui, em vez de ter uma linha de cromossomos, eles enfileirados, vocês têm eles aos pares. Então, você vai ter 23 pares de cromossomos na nossa espécie. Saindo da metáfase 1, a gente vai para a anáfase 1. Na anáfase 1, você tem a migração do cromossomo homólogo para os polos. Então, o cromossomo está indo inteiro, tá vendo? Diferente da mitose. Tá? E aí, por fim, a telófase. Aí você tem uma descondensação dos cromossomos, reaparecimento do nucleolo e carioteca e desaparecem os fusos, né? Aqueles fusos mitóticos. Aqueles fusos de divisão, desculpa. Tá?
Então, terminamos a telófase 1. Certo, pessoal? Então, onde de fato vai acontecer meiose? Na meiose 1. Por quê? Tem um chat aqui falando aqui. Deixa eu ver o que tu falaram no chat. Opa. Certo. Na meiose 2, ela é muito parecida com a mitose. Tá? Por que a outra era chamada de meiose reducional? Porque a célula-mãe era diploide, 2N. E ela forma duas células filhas, chamam haploides. Ou seja, a célula-mãe tem 46 cromossomos. Graças à divisão desses cromossomos homólogos, as filhas ficam com 23. Por isso que era reducional, reduzir a metade. Já na meiose 2, você vai manter o número de 23, o número haploide, por isso que é equacional. Qual a importância dessa meiose 2? Separação das cromátides irmãs. A meiose 1 separou os cromossomos homólogos. Na meiose 2, separei as cromátides irmãs. Ela é dividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. A prófase 2, diferente da prófase 1, ela é muito discreta. Praticamente nem acontece. Tem pesquisador que fala que ela nem acontece. Tá? E aí ela vai ter a mesma coisa. Duplicação e migração dos centríolos, desaparecimento do nucleolo da carioteca, condensação dos cromossomos. Metáfase 2, deixa eu fechar aqui o chat. Cromossomos localizados na placa equatorial, fibra dos fusos conectados aos centrômeros, separação das cromátides irmãs. Vai se iniciar a separação. Ó, os cromossomos alinhados, parece com a mitose, né? E aí você vem para a anáfase, separação das cromátides irmãs, igual à mitose. E, por fim, a telófase, tudo ao contrário da prófase. E aí você termina a meiose. Então, a meiose 1, a célula-mãe tinha 46, gerou duas filhas com 23. Meiose 2, essas duas filhas, cada uma geraram mais duas, cada uma também com 23. E aí, no fim da meiose, você tem 4 células formadas, cada uma com 23 cromossomos, para a nossa espécie, e elas são diferentes entre elas graças ao crossing over. Isso é meiose. Fácil demais, né, não? A gente passou a aula passada praticamente 2 horas conversando sobre mitose. E em meia hora a gente viu meiose. Me façam perguntas aí. Pior que é verdade, foi bem rápido. É muito tranquilo. Se você, como eu falei para vocês na aula passada, se você entender mitose, se você entender o processo da mitose, ficar bem esclarecido na cabeça de vocês, meiose é muito fácil, tá? É um detalhe ou outro de diferente. Vamos para os exercícios. Alguém quer tirar alguma dúvida? O quiasma é aquela região do toque, do contato. E aí, vamos para os exercícios? Então, vamos lá. Vocês conseguem ver minha tela ainda? Não, né? Beleza. Deixa eu espelhar aqui de novo. Então, eu separei algumas questões aqui para a gente poder brincar um pouquinho. Aproveitem, é um momento de tirar dúvida, de perguntar. Não tem pressa, tá? O que a gente conseguir fazer, a gente vai fazer. O que não, não se preocupe, eu vou mandar esse material para vocês e posso mandar o gabarito também, certo?
Vamos lá. Vou dar um tempinho, rapidinho. Vocês leem a questão e a gente vai iniciar a discussão e já responde, certo? Mas tentem ler a questão. Jogo rápido, vamos lá. Quando terminarem, vocês falam no gabarito, no gabarito não, vocês falam no chat aí. Professor, terminei. Não precisa botar o gabarito não, tá? Que às vezes o pessoal, algum aluno ou outro ficou com dúvida. Ok? Ok. Vamos lá. Então, em alguns organismos, existe a parede celular, um envoltório que fica localizado externamente após a membrana plasmática. A principal diferença na composição da parede celular procariótica e da membrana celular é, na letra A parede celular procariótica é formada pela associação de carboidratos com proteínas. Já a membrana plasmática é constituída de lipídios e proteínas. Na letra B, a parede celular procariótica é formada por associação de aminoácidos com proteínas. Falso. Letra C, a parede celular procariótica é formada pela associação de lipídios com proteínas, né? Então, falso, beleza? Letra D, a parede celular procariótica é formada pela associação de carboidrato com aminoácidos. Já a membrana plasmática é constituída por lipídios e proteínas. Então, não é com aminoácido, tá? Letra E, a parede celular procariótica é formada pela associação de carboidratos com lipídios. Então, não, né? Então, a resposta, letra A. Tudo bem? Então, fácil, 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 mamão, mel na chupeta. Segunda questão. Meta bronca aí.
Professor, Oi? precisa mandar a resposta lá no grupo ou não? Não, não precisa não. Beleza. Letra B. Vamos lá, a gente vai discutir. Então, posso fazer? Beleza. Então, os biólogos estadunidenses, Cindy e Nicholson, em 1972, identificaram que a membrana plasmática apresentava uma estrutura que eles nomearam de mosaico fluido. A sinal alternativa que justifica a escolha do modelo para representar a membrana. Então, na letra a membrana apresenta descontinuidade. Não, né? Ela é contínua. Na letra B, a membrana apresenta estrutura flexível e fluida. Muito bem. Na letra C, a membrana apresenta poucos e iguais elementos. Não, não são poucos, né? São muitos elementos. E não são iguais. A letra D, a membrana apresenta alto nível de desorganização. Não, pelo contrário. E na letra E, a membrana apresenta estrutura rígida e finas e fixas. Então, resposta fácil, fácil, fácil. Letra B. Terceiro. Cacete, metam aí, vamos lá. Beleza, vamos lá? Então, a quimioterapia é um dos principais métodos para o tratamento do câncer. Como a doença se caracteriza pela multiplicação descontrolada de células, a maioria das drogas utilizadas no tratamento quimioterápico age bloqueando o mecanismo celular responsável pela produção de novas células. Por isso, tanto células cancerosas quanto sadias são afetadas, o que resulta em efeitos colaterais, tais como queda de cabelo e prejuízos aos tecidos que têm alta taxa de renovação, tá? Celular. Com base nessas afirmações, podemos afirmar corretamente que a quimioterapia atua. Então, letra A, bloqueando a digestão celular realizada pelos lisossomos. B, impedindo a respiração celular realizada pelas mitocôndrias. C, dificultando a eliminação de substâncias tóxicas ao organismo. D, acelerando os processos de renovação celular dos tecidos sadios. E E, inibindo a ocorrência de mitoses responsáveis pela proliferação celular.
Muito fácil essa, né? Então, resposta letra E. Ele quer saber o que é que essa quimioterapia vai fazer para atrasar esse tipo de regeneração celular. Quarta questão. Metam bronca aí. Conseguiram fazer? Boa. Tão bem, hein? Gostando de ver. Para vocês verem que isso não é questão de sete cabeças, vamos responder. Então, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a sua fluidez na membrana. Então, embaixo aí, ó, a representação simplificada da estrutura dos fosfolipídios. Então, a cauda hidrocarbônica, a cabeça polar e a região insaturada, que é apolar, né? A parte hidrofílica, a parte hidrofóbica. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostrada de 1 a 5. Aí ele pergunta a vocês, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? E aí vocês acharam que era a letra B, não é isso? Do 2. E acharam muito certo. E é exatamente essa a resposta. É esse designer, né, que vai garantir a fluidez. Certo? Muito bem. Mas não estava complicado não, hein? Pois é. Era só levar em consideração que está em cima, né?
O desenho que está em cima. Certo? E aí você aplica para a organização da membrana. Acabou-se. Então, ó, essa, vocês terem noção, isso é uma questão de Enem. Muito fácil, né? Muito fácil. Então, letra B. Muito bem. Gostei de ver. Quinta questão. E aí, ó, quinta questão, então. Em relação à divisão celular, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que afirma a seguir. Primeira propositiva. A síntese do DNA é semi-conservativa, pois cada dupla hélice tem uma cadeia antiga e uma cadeia nova. Lembrando que eu falei para vocês. O DNA ele se abre e cada um dos lados da fita forma uma nova molécula, por isso que é semi-conservativo. Então, verdadeiro. Segunda propositiva. Vamos colocar aqui um cheque, né? Então, verdadeiro. Segunda propositiva. A duplicação do DNA ocorre durante a fase S da intérfase. Verdadeiro. Terceiro. O período G1 é o intervalo entre o término da duplicação do DNA e a próxima mitose. Falso. E a última propositiva. O período G2 é o intervalo de tempo que ocorre desde o início da mitose até o início da duplicação do DNA. Falso também, né? Então, qual a alternativa correta? Letra A. Muito bem. Sexto.
Beleza? Vamos lá? Então, a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgênio no núcleo de célula hospedeira, resultou num aumento quantitativo de produção de proteínas recombinantes em diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgêneros em leveduras? Vocês colocaram a mitocôndria, né? Parte do mesmo princípio de que a mitocôndria, assim como o cloroplasto, tem DNA próprio, seus próprios ribossomos, sua própria síntese de proteína, entrando naquela teoria da endossimbiose. Muito bem. Vocês estão muito fera, velho. Tô gostando, viu? Ok? Sétimo. Então, ó, no sétimo, ele traz aí células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar parte de si mesma como fonte de matéria-prima para sobreviver. A organela citoplasmática diretamente responsável por essa degradação é... Qual seria a resposta? Letra C, galera, lisossomo. Lembra que o lisossomo faz a digestão intracelular, beleza? Golgi, secreção, centríolo, citoesqueleto, mitocôndria, produção de energia, ribossomo, síntese de proteínas. Ok? Oitavo.
E aí, pessoal? Muito bem, Mitch. Gosto de ver, hein? Então, ó, segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção da ATP, em células eucariontes, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais, que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é justamente o que está na letra D ali, ó, a capacidade de se autoduplicar, dada por seu DNA circular próprio semelhante ao bacteriano. Acabei de falar isso para vocês, né? Da teoria da endossimbiose. Então, resposta de fato, letra D de dado. Nona questão. Vamos lá, vamos lá. Manter o foco. Muito bem, galera. Muito bem, Cauã. Muito bem, Mitch. Então, a estratégia de obtenção de plantas transgênicas... Eita, acho que isso aí foi repetido, né? Lembra de tirar, tá? Não foi? Repetido, né? Desculpa aí, tá? Então, 10º. Vamos pro 10º aí?
E aí, galera, conseguiram fazer? Vamos lá. Então, ó, 10ª questão. Abaixo, pode-se observar a representação esquemática de uma membrana plasmática celular e de um gradiente de concentração de pequenas moléculas X ao longo dessa membrana. Então, o que é que a gente consegue ver aqui? Tá aqui. A gente vê aqui a representação da membrana, uma proteína, tá? Transmembrana, os lipídios, os fosfolipídios, o meio extra e o meio intracelular. Aqui o gradiente de concentração. O que é que ele diz? Que existe muito mais concentração de X fora da célula do que dentro da célula. Beleza? Com base nesse esquema, considere as seguintes afirmativas. A molécula X pode se movimentar por difusão simples através dos lipídios, caso seja uma molécula apolar. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Então, seria verdadeiro, né? Então, moléculas apolares são aquelas que não têm carga positiva nem negativa, e elas são, geralmente, se solubilizam muito fácil por outras moléculas apolares, tá? Tudo bem? Beleza, vamos lá. 2. A difusão facilitada da molécula X acontece quando ela atravessa a membrana com o auxílio de proteínas carreadoras, que a levam contra seu gradiente de concentração. Tá verdade isso? Não. Difusão facilitada é a favor do gradiente de concentração, não é isso? Então, falso. 3. Se a molécula X for um íon, ela poderá atravessar a membrana com o auxílio de uma proteína carregadora. Verdadeiro. Os íons são transportados através de difusão facilitada, sempre respeitando o gradiente de concentração. Então, 3, verdadeiro. 4. O transporte ativo da molécula X ocorre do meio extra para o citoplasma. Falso. No nosso exemplo aí, seria o contrário. Seria do citoplasma para o meio extra, de menos para mais. Então, a resposta, letra A. Tudo bem? Era só interpretar a imagem e confrontar com o que vocês sabiam sobre o conteúdo. Fácil? Sim ou não? Beleza. 11. Aqui é exceto, tá? Tá coberto aqui pela imagem. Deixa eu voltar aqui e corrigir isso para vocês. Exceto. Pronto.
Quando responderem, me avisem aí. E os demais? Vamos lá. Então, ó, na 11ª aí, a curva A e B representam transporte de sódio, tá? Entre os meios intra e extracelular. Certo? Conseguiram interpretar o gráfico aí? Me falem como foi essa interpretação. Né, pessoal? Então, ele fala do meio intra e extra do neurônio, né? Ele fala que assim, em cima da linha é o meio extra e embaixo da linha é o meio intra, certo? E as concentrações fora e dentro lá do sódio, né? Ok? Então, ele fala aí, para análise do gráfico, de acordo com seus conhecimentos, é correto afirmar exceto. Então, todas são verdadeiras menos uma, né? Então, na letra A, ele fala que a curva A representa o transporte ativo. Então, você tem, ó, pouca concentração e vai sair, né, sódio lá para fora da célula. Vai de onde tem pouco para onde tem muito. Verdadeiro. Na letra B, ele fala que tem em B está ocorrendo difusão através de canais. Então, B, ó, entrando lá na célula. Precisa de canais para acontecer isso? Precisa. É um íon, o sódio é um íon. Então, tem que ter uma proteína canal. C, o uso de uma droga que bloqueia a produção de ATP é essencial para que B ocorra. O que vocês acham? Eu preciso de um bloqueio de ATP para que B ocorra. B já está onde tem muito. Para ele ir para onde tem pouco, eu preciso de uma droga para que isso aconteça? Não, né? Na letra D, a transmissão de impulsos nervosos depende da alternância da curva de A e B.
Muito bem. Aquele potencial de ação que a gente viu no neurônio. Então, resposta letra C. Muito fácil. 12. Vamos lá. E aí, galera? Conseguiram? Boa. Muito bem. Pô, só tem fera aqui, velho. 12º é um experimento. Um pesquisador coletou certa quantidade de água de um lago, na qual havia vários exemplares de Paramecium aurelia, era para estar em itálico, né? E foi dividido em 3 amostras de igual volume. Na amostra 1, acrescentou água destilada, na amostra 2, acrescentou alguns gramas de cloreto de sódio, na amostra 3, um pouco mais de água proveniente do lago. O
o pesquisador registrou a atividade dos vacúolos pulsáteis ou contráteis dos paramécios de cada uma das amostras e obteve a curva representada no gráfico abaixo. Pode-se dizer que a curva 1, 2 e 3 correspondem respectivamente às amostras. Então, vamos lá. No caso da amostra que ele acrescentou sódio, né? O sal, né? O sal lá. Você transformou o meio num meio hipertônico, concordam? Certo? Transformou o meio num meio hipertônico. Qual desses seria o meio hipertônico? Qual das curvas seria o meio hipertônico? Não é, pessoal? Então, ó, ele tem aí curva 1, 2 e 3. Então, a curva 1, ó, ele está aí acelerando a atividade. Então, seria na água destilada, porque ele está ganhando água, que o meio é hipotônico. Então, ele tem que jogar essa água para fora. Na curva 2, ele tem que ser o quê? O meio normal, ó, linear, movimento normal. E no 3 seria o hipertônico. Uma resposta, letra B de bola. Próximo, 13. Façam aí. E aí, pessoal, qual seria a resposta aí? Muito bem. O Mitch está bagunçando aí. Muito bem, Mitch, muito bem. Então, 13. Os envoltórios contendo quitina, sílica e celulose encontrados, respectivamente, nas paredes celulares dos fungos, diatomáceas e células vegetais. Vamos responder aí. Então, na letra A, impede a osmose quando a célula se encontra em meio hipotônico. Ela vai impedir a osmose? Não, né?
Letra B, controla a saída de água quando as células se encontram no meio hipertônico. Vai controlar a saída de água. Letra C, seleciona as partículas minerais que devem ser absorvidas pelo meio hipertônico. Letra D, impedem a lise osmótica quando as células se encontram em meio hipotônico. Exatamente a resposta, a letra D, tá? Então, ela vai impedir que ocorra a morte da célula e não é a parede que vai controlar, né? Vai ter fator seletivo. O fator seletivo é membrana, tá? Então, parede é só resistência, proteção mecânica. 14º. Então, ó, no 14º, tentem fazer aí rapidinho. Professor, Oi. o que é zigoto? Zigoto é a primeira célula feita após a fecundação, que é a célula ovo ou zigoto, lembra? A nossa primeira célula. Certo? Certo, obrigado. Nada. Muito bem, Monique. Letra E. Então, a gente tem aí, ó, um par de esqueletos humanos datados pelos arqueólogos como sendo do período neolítico, de 5.000 a 6.000 anos atrás, foi encontrado perto de Mantova, Itália, num eterno abraço, desculpa. O DNA mitocondrial presente no citoplasma de células é de herança materna, posto que o citoplasma do zigoto provém do óvulo. Esse DNA sofre poucas modificações e, por essa razão, vem sendo utilizado em muitos estudos antropológicos. Se no caso do achado arqueológico na Itália fosse constatado que o DNA das mitocôndrias dos dois esqueletos são diferentes, pode-se concluir que se trata de... Aí vocês falaram aí que era a letra E, né? Então, filho e mãe, não que seria igual. Mãe e filha, não que seria igual. DNA mitocondrial. Irmão e irmã, não é conclusivo, né? Gêmeos fraternos. Então, a gente tem aí gêmeo tem um DNA igual, né? Ou na sua grande essência. E na letra A realmente explica aí, eles aí, filhos de mães diferentes. Esse seria mais lógico. Então, pode ser filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. E aí você tem DNA mitocondrial diferentes. Isso aí é 100% de certeza. 15. Responda aí. Opa, desculpa.
Então, ó, conseguiram fazer? Muito bem. Então, ó, a silicose é uma doença muito comum em trabalhadores que lidam com amianto. Um dos componentes do amianto é a sílica, uma substância inorgânica que forma minúsculos cristais que podem se acumular nos pulmões. As células dos alvéolos pulmonares afetadas por esses cristais acabam sofrendo autólise, ou seja, autodestruição. Essa doença está relacionada com organóides citoplasmáticos denominados. Então, qual é a organela que está relacionada com autólise, com quebra da própria célula? É muito fácil, né? Lisossomo. Então, letra B. Beleza? Para encerrar, vamos fazer o 16? Conseguiram fazer? Ah, repito sim. O 15 foi letra B. 16. As especializações das células das plantas estão sempre associadas à estrutura das paredes celulares. Assim, nos diferentes tecidos vegetais, as células têm paredes de espessura e composição químicas variadas. No final da mitose, na região central da célula, inicia-se a formação de lamelas para originar a parede celular. A organela celular responsável por essa formação é... Então, qual seria a resposta aí? Então, a resposta aí, pessoal, seria a letra A, né? Aparelho de Golgi, que ele é responsável pela síntese de carboidrato, porque a parede celular é formada de celulose, né? Então, letra A, ok? Então, tem mais umas questões aí para frente, mas aí eu coloco para vocês o gabarito lá no grupo do WhatsApp e mando as 2 aulas para vocês. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta?